Meu irmão, minha querida irmã, que bom que você está conosco para este momento de reflexão. Temos uma palavra para o teu coração. Estamos vivendo um momento difícil e eu não vou dizer para você somente em nossa cidade, mas estamos vivendo um momento difícil para toda a humanidade. O mundo está vivendo um tempo de angústia. E apesar de todo o caos, nós estamos crendo, estamos caminhando num projeto com o tema Reescrevendo a Nossa História, ou Reescreva a Sua História, o despertar do Espírito. E eu quero nesta oportunidade refletir com você sobre um tema, o sinal do fim. Por quê? Quando eu falo despertar do Espírito, é um chamado para estarmos atentos aos sinais que estamos vendo, sinais que estão se cumprindo, que indicam que nós estamos indo para o final. Veja, a palavra de Deus permanece. Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, ele disse o seguinte: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Estas foram as palavras de Paulo, quando ele se referia aos momentos que precedem a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Se você é cristão de verdade, você crê que estamos indo para o fim. Você crê que Jesus está para voltar e para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a noiva, e que o mundo viverá aquilo que a palavra de Deus tem dito, profecias que têm se cumprido. E então eu quero nesta reflexão falar sobre um sinal, sinal do fim. Então eu quero que você preste atenção. A Bíblia diz, Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é um dos sinais. Significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado ao crescimento da maldade, ao aumento do pecado em suas mais variadas formas. Foi o Senhor Jesus quem falou. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Ele fez essa exortação durante o seu sermão profético, que tratou de forma geral acerca dos eventos que haveriam de ocorrer até o fim dos tempos. Então eu quero que você preste atenção, porque Jesus aborda esse assunto dizendo: o amor de muitos esfriará. Nesse contexto, Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da iniquidade entre os sinais que caracterizam um período que ele chamou de o princípio das dores. Por que o princípio das dores? Quando uma mulher grávida, ela chega o momento de dar à luz, primeira coisa que acontece é o princípio das dores. Ela começa a sentir os sinais das dores de parto. Isso pode começar devagar, mas é um momento desconfortável para ela. E essas dores não diminuem. Elas aumentam, até chegar o momento em que o filho vai nascer.
E quando Jesus fala que esses sinais, e entre os sinais está, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, está relacionado ao princípio das dores que a humanidade vai sentir, momentos que antecedem, que precedem a volta de Jesus. Então as dores no mundo estão aumentando. As dores no mundo estão aumentando. Olha os sinais que Jesus citou. Sinais citados por Jesus foram: surgimento de falsos profetas, falsos cristos. Jesus falou de guerra, rumores de guerras em conflitos internacionais, guerra na mídia, guerra na política. Nós estamos vendo tudo isso. Miséria, fome, catástrofes naturais, ferozes perseguição contra a igreja, esfriamento do amor por causa da multiplicação da maldade, da iniquidade e do pecado. É a expansão mundial da pregação do evangelho, é um desafio. Mas Jesus também falou: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. Isso significa que esses sinais apontam para a aproximação do fim. Você concorda comigo? Eu sou pastor há algumas décadas, e eu me converti, conheci Jesus bem jovem. Eu tenho testemunhado, quem anda comigo sabe, isso eu nunca vou deixar de testemunhar, que quando eu conheci Jesus, eu não encontrei uma Bíblia para comprar na minha cidade, há mais de 40 anos atrás. E eu fiquei na igreja 1 ano sem Bíblia. Eu não podia ler um versículo da Bíblia durante 1 ano. Eu não tinha contato com a Bíblia. Há mais de 40 anos atrás. Foi quando eu tive a minha experiência de conversão, de viver uma nova vida, de ser redimido pelo sangue de Jesus, de ser perdoado, de ser salvo, de ter uma mudança de vida, de coração, de mentalidade, e ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não tinha uma Bíblia na época, mas eu tinha Jesus. Eu tinha o meu momento de oração diário, a minha comunhão com Deus diária. E isso aconteceu há décadas. E naquela época era tudo diferente. Mas se eu for pontuar para você, de 40 anos para cá, a maioria dos jovens aí não viveram nada do que eu vivi, de coisas boas que eu vivi, de respeito, de amor, de respeito aos pais, de ser abençoado pelo pai e pela mãe antes de se deitar, de ser abençoado pelo pai e a mãe quando se levanta, de respeitar os professores, respeitar as autoridades, no colégio, amar o Brasil, amar a nação. Tudo era diferente. Não havia esquerda e direita, havia respeito, havia temor a Deus, de um modo geral. Fosse católico, fosse crente, que eram muito poucos crentes, os cristãos, os evangélicos na época, mas era um tempo diferente. Mas a coisa desandou. Bom, se você analisar a história da humanidade, há 150 anos atrás, mais ou menos, não existia bicicleta, não existia o rádio. Você imagina a que ponto nós chegamos na tecnologia de você, em tempo real, não somente se comunicar com qualquer parte do mundo, mas você ser rastreado, e não há como você fugir, não há como você se esconder, porque hoje as pessoas conseguem localizar qualquer um, se for realmente para localizar. Então o mundo mudou, a humanidade mudou, mas os valores também mudaram e a maldade aumentou, de tal forma que o amor se tem esfriado.
Hoje nós percebemos que se dá a impressão pela mídia, apesar de eu estar meio desligado de muitos veículos da mídia, porque não dá para realmente você ficar diante, porque nem tudo que você ouve é a verdade. A verdade não é aquilo que realmente as pessoas falam na maioria das vezes, não estou generalizando, mas eu quero que você preste bem atenção, porque se dá a impressão que o errado é o certo e o certo é o errado. E Jesus disse que isso iria acontecer, que a maldade iria se multiplicar de tal forma que o amor ia esfriar, mas que nem de todos, porque muitos iriam perseverar até o fim. Isso significa que esses sinais, eles estão apontando para a aproximação do fim dos tempos. Isso porque o princípio das dores é o período que se estende desde Cristo até os nossos dias. E precede, olhe bem, precede imediatamente a grande tribulação. Se você, eu acredito que você crê que vai haver a grande tribulação. É um momento muito difícil. Um dia eu vou falar sobre isso. Então, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, e o que é a maldade e a iniquidade? É a transgressão da lei de Deus, é a rebelião, é a impureza do homem contra Deus, é o homem viver como se Deus não existisse, é o homem querendo ser Deus, é o homem querendo ser Deus. Sabe que foi essa estratégia que o diabo usou no Jardim do Éden para destruir o primeiro casal? Ele tentou de todas as formas e não conseguia. Então ele teve uma estratégia: eu vou atuar na mente do homem e vou fazer ele acreditar que ele pode ser Deus. O homem precisa ser induzido a crer que se ele pensar por si mesmo, ninguém vai influenciá-lo. E o que ele disse para Eva? Não é isso que Deus quis dizer. Na verdade, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Você não vai depender de Deus. Você pode pensar por você mesmo. E olha, eu vou dizer para você, meu querido irmão, querida irmã, eu não sei o teu nível intelectual, não sei o teu nível financeiro, como você vive, mas não há como você pensar por si mesmo, no mundo que nós estamos vivendo. Você pode sim ter visão de onde você quer chegar, você pode ter um caminho para seguir com Deus e ser inabalável, influenciado pela palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não te influencia, o mundo vai te influenciar. O pecado vai te influenciar. A mídia vai te influenciar. A roupa de marca que você usa, por que você usa essa marca? Por quê? Porque alguém influenciou você. Muitas vezes a roupa é ridícula, mas a pessoa usa porque é a marca tal. É Giorgio Armani, é Hugo Boss, é a marca X. Ela pode ser feia, mas você compra a marca por causa da influência. Porque você quer tal carro? Porque alguém está fazendo você pensar dessa maneira. Ou Deus influencia você, a palavra de Deus te dirige, a palavra de Deus, como disse Davi, é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Ou o mundo vai te influenciar. Por isso que Romanos 12, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Eu rogo, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conforme com este mundo, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está agindo. Deus está trabalhando, nós estamos vivendo um momento de angústia. Não pense que o vírus vai ser para sempre, esse vírus logo, logo vai passar. Eu não quero ser negativo, eu não quero ser pessimista, mas as dores não vão diminuir. Virão outras,
e outras ondas. E você deve estar preparado. É aqui que se define quem tem amor a Deus e quem o amor vai esfriar e vai se perder e vai fracassar. Eu quero que você esteja conectado, porque Deus está agindo. A palavra de Deus está prevalecendo. A multiplicação da maldade, ela pode ser facilmente percebida por todos os lados. É nas palavras que Jesus falou, isto é um sinal de que o fim se aproxima. São muitos os sinais. Cada vez mais os valores estão sendo invertidos. Cada vez mais a imoralidade está sendo considerada adequada e a moralidade inadequada. Cada vez mais a mentira tem se tornado verdade nos ouvidos dos homens. As estratégias de engano, a falsidade, a hipocrisia, o pecado é visto como um padrão a ser exaltado e ser seguido, enquanto que a santidade já é identificada como algo a ser reprovado e combatido. A iniquidade está se multiplicando. A cada dia está se multiplicando a maldade. Você concorda comigo? Você concorda? Mas chegará o dia em que Deus dará um basta e responderá à medida de pecado da humanidade com um derramamento da sua santa ira, sem nenhuma chance de misericórdia. Você pode ter certeza, porque é isto que esta palavra diz. O amor de muitos se esfriará. Porém, inversamente, proporcional à multiplicação da maldade, que está o esfriamento do amor, muitos vão perseverar. Enquanto mais maldade, menos amor. Alguns preferem até interpretar essa declaração, que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, e estão dizendo como se, sendo um aviso de que algo aconteceria dentro da igreja, né? A igreja, corpo visível, né? Assim, a pessoa até poderia até desviar um pouquinho do foco, né? E dizer, não, isso é uma apostasia, é só um momento de crise entre os cristãos, a maldade dos perseguidores da igreja. A igreja sempre foi odiada, quem é cristão sempre foi rejeitado. Hoje, se surgisse uma lei para matar os cristãos, eles seriam bem logo eliminados. Bem como ódio, traição, a apostasia, né? As consequências dos erros, heresias, e tantas coisas que têm acontecido na vida de muitos cristãos e em muitos lugares. Agora, olha só, o resultado de tudo isto é o esfriamento do amor de muitos, tanto para com Deus, tanto para com o próximo, e o alerta de Jesus é muito grave. Você não está enquadrado nisso, né? O amor de muitos esfriará. Isso não acontece com você, não pode acontecer. Essa frase também pode ser literalmente como traduzida. O amor se esfriará de quase todos, mas não de todos. Há algo muito importante. Definitivamente, o amor não se esfriará de todos. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É como você ir até o fim, apesar das dificuldades, apesar do caos, apesar da maldade, apesar muitas vezes da rejeição, apesar de todas as barreiras e contrariedades que você encontra no mundo, das perseguições sutis dos falsos amigos, você persevera até o fim. Você está disposto a ir até o fim, porque haverá uma recompensa para aquele que perseverar até o fim. Meu irmão, minha irmã, quem decide amar
amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, e amar até os seus próprios inimigos, e decide perseverar andando com Deus, ele não estará sozinho. Ele terá força suficiente para chegar ao final, porque Deus disse: eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Deus promete nos guardar. Deus promete estar conosco. Jesus prometeu dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vão por todo o mundo e façam discípulos. Salvem vidas, salvem pessoas, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, é a certeza que nós não vamos jamais deixar o amor esfriar, mas em nós haverá, na nossa vida, um amor genuíno que há de arder em nossos corações, uma chama do amor do Senhor ao Evangelho e ao próximo continuará queimando nas nossas vidas. Com certeza, quem tiver esse amor não será um mero cristão, mas serão cristãos comprometidos com o Senhor e não com o mundo. Cristãos que verdadeiramente experimentaram uma conversão genuína a Cristo. Não é ser cristão de nome, mas é andar com Deus. O grande teste para saber se alguém tem amor verdadeiramente a Deus é ver se ele ama os irmãos. Olha o que Jesus falou. João 13,35. Nisto todos que conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João também escreveu: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem ama a seu irmão, não ama a seu irmão, permanece na morte. 1 João 3,14. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, está escrito aqui em 1 João 4,8. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Meu irmão, minha irmã, que o teu amor nunca se esfrie. Ame a Deus, ame o próximo, ame a igreja, ame as pessoas, ame a tua família, ame o teu trabalho, ame a célula, ame a palavra de Deus, ame as almas, porque se o amor esfriar, você não chegará como um vencedor no final. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E quando Jesus fala, se você perseverar até o fim, será salvo, ele está falando de salvo eternamente, salvo para toda a eternidade. É você quem decide onde você passará a eternidade. Estamos vivendo sinais do fim, e um dos sinais é a maldade se multiplicando, os filhos contra os pais contra os filhos, sem nenhum amor, o homem perdendo sua identidade como filho de Deus, a mulher perdendo sua identidade como filha de Deus, igrejas, pastores, muitos cristãos pregando a palavra, mas vivendo longe. Esse é o momento que nós precisamos rever a nossa caminhada, acertar o passo e prosseguir firmes, sabendo que temos uma porta aberta ainda, a porta da graça, a porta do perdão, a porta do amor de Deus. E eu espero que hoje você guarde esta palavra em teu coração e que Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua vida. Convido você para fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Se você nunca fez isto
e você quer entregar a tua vida para Jesus, faça isso agora, enquanto eu estiver orando. Se você conhece Jesus, conheceu Jesus, e você se afastou dele, e há tanto tempo você está longe, hoje é o dia da tua salvação. Agora é o momento de você voltar. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele está esperando você. Decida agora voltar para ele. O filho pródigo disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Esse é o teu momento. Que agora você se volte para Jesus, e ele vai perdoar você, vai abençoar tua vida, e você se levantará. Perseverar até o fim para ser salvo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento único de reflexão, Senhor. Eu quero apresentar a Ti a vida de todos aqueles que estão comigo neste momento. Pessoas que me acompanham, que com seu coração aberto oram ao Senhor. Estenda a Tua mão e abençoe, Pai. Toque nesta vida, para que haja um novo começo, para que haja um novo caminho, uma nova oportunidade. Senhor, abençoe agora, que esta vida seja tocada para ser perdoada, para ser restaurada, para ser livre, para ser curada, para ser liberta, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela cidade, eu oro pelas autoridades constituídas, eu oro pela nossa nação, eu oro pelo nosso presidente, pelos ministros. Meu Deus, eu oro pelos deputados, senadores, por todas as autoridades constituídas, sejam elas civis, militares, sejam autoridades eclesiásticas, independentemente de ministério. Senhor, eu estou declarando a Tua mão sobre a nossa nação, a Tua mão sobre a nossa nação, a Tua mão sobre a nossa cidade, e eu digo, Pai, com o meu coração, crendo no nome de Jesus e na obra da cruz, que me dá autoridade para pedir, para clamar, redime a nossa nação, que vidas sejam salvas, que aqueles, Senhor, que têm ouvido a palavra, que a palavra seja uma semente que germine e que dê frutos. Senhor, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe este lar, abençoe o trabalho deste homem, desta mulher, desta vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqueles que hoje se voltam para Ti com o coração para Te servir, aqueles que entregam uma vida para Jesus e diz: Jesus, me salve. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, que eles sejam tocados. Espírito Santo, entre nesta vida para fazer dela uma nova criatura. Eu te peço, cuide dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.